Queridos, paz, que alegria estarmos juntos uma vez mais nessa série preciosa que Deus nos deu, do Catecismo da Nova Cidade. Hoje é a pergunta número 4, e é interessante porque hoje nós vamos falar sobre a origem e o propósito mais profundo da nossa existência. Prepara o seu coração, pois nós estamos falando de conceitos abstratos, de filosofia, aonde tem muitas coisas boas por aí, psicologia, sim, tem muita coisa boa, mas hoje eu quero trazer um texto bíblico que vai ser a base da nossa identidade como ser humano. O que é ser humano? A pergunta 4 é essa: como e por que Deus nos criou? A pergunta 4 do nosso catecismo. Como e por que Deus nos criou? E a resposta que está aqui é essa: Deus criou-nos homem e mulher, detalhe, homem e mulher, a sua própria imagem. Para quê? Para que fomos criados? Para conhecer, para amar, para viver com Ele e glorificá-lo. É totalmente justo que se fomos criados por Deus, se somos criatura de Deus, então temos que viver para a sua glória. O texto bíblico dessa pergunta 4 está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Diz assim o texto de Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então já fica claro aqui em Gênesis, a origem de tudo, que a sua identidade não é uma invenção de gênero, da cultura, é um reflexo do próprio Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa cultura hoje que diz que tu deves criar a você mesmo. Você deve criar a você mesmo, o que você pensa que você é. Mas a teologia ensina algo muito mais profundo e seguro. Você já foi criado com valor intrínseco. Você é a imagem de Deus. Significa que o teu valor não vem do que você faz, mas de quem você reflete. Quando você tenta encontrar propósito fora de Deus, é como um espelho tentando brilhar no escuro, perde toda a função. Viver para a glória de Deus é, na verdade, o único caminho para você ser verdadeiramente você mesmo. Quem você é, viver para a glória de Deus, viver para Ele. Você encontra a alegria para o qual você foi projetado. E é interessante, tem um teólogo chamado Riley, ele chama isso da mordomia de tudo, do que somos. Riley desafia a nossa ideia dessa propriedade privada. Ele argumenta de que nada do que possuímos, desde o nosso intelecto, os talentos artísticos, o tempo, a saúde, nos pertence de fato. Imagina que Deus... Agora vamos lá, parece difícil, mas deixa eu explicar de uma maneira mais fácil. Imagina que Deus te deu uma caixa de ferramentas incrível à sua vida. Riley nos lembra de que somos apenas guardiões, mordomos dessas ferramentas. Porque não somos meros vermes rastejando na Terra, de um ciclo biológico evolutivo que nunca termina. Não! Deus nos levou à dignidade de ser parceiros dele na criação. Agora pensa bem, quando você usa o seu dinheiro, quando você usa as suas redes sociais, quando você usa o seu conhecimento, o seu intelecto para algo que não honra a Deus, você está usando não essa caixa de ferramenta que foi dada para você pelo rei. A consciência do que somos, ou seja, a consciência de quem nós somos, é um propósito sagrado e um detalhe a cada dia. Eu desperto com essa perspectiva de que eu tenho 1440 minutos naquele dia para usar essa ferramenta maravilhosa, essa caixa que é a minha vida. E um outro teólogo chamado John Piper, pastor John Piper, ele usa essa imagem como uma satisfação e tesouro diante de Deus. Piper, ele vai focar no propósito da imagem que reflete o valor do original. Presta atenção, se você faz a estátua de alguém, o objetivo é que as pessoas olhem para a estátua e pensem na pessoa real. A estátua de Napoleão, a estátua de Júlio César. Queridos, nós somos as estátuas vivas de Deus na Terra, mas como podemos glorificar melhor a Deus? Piper, ele explica de que é quando nós estamos totalmente satisfeitos em Deus. Agora, pensa bem, se a gente valoriza mais a fama, o sexo, o dinheiro, do que a Deus, essa estátua está distorcida. Estamos dizendo ao mundo que essas coisas daqui são melhores do que o próprio Deus. Então, glorificar a Deus não é apenas ir somente na missa ou ir no culto. É importante ler a Bíblia, tudo isso, mas olha só, tudo isso vai refletir na vida diária que você leva, na maneira que você vive nos seus negócios, no seu trabalho, a sua família, os seus estudos, tudo isso reflete. Então, ir na missa, ir no culto, ir na igreja, seja onde for, vai refletir o nosso maior tesouro, a imagem de Deus. E por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que às vezes pensam, não,
eu sou católico, esse negócio de ser crente, não, isso me incomoda, eu não entendo muito bem essas coisas, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Queridos, não se trata de ser católico, ou ser protestante, ou ser da batista, ou ser da presbiteriana, da assembleia, não. Se trata de entender a sua identidade. Você foi criado à imagem de Deus. Isso basta. Você é a imagem de Deus. E agora ele se revela, nós vamos ver aqui nas próximas perguntas, vai se revelar através de Jesus Cristo, seu Filho amado. E crer em Jesus Cristo aí completa essa plenitude total, vale a redundância, essa plenitude total de viver para Deus. Então nós temos uma oração. Nos próximos capítulos nós vamos falar mais disso. Eu quero terminar agora fazendo uma oração. Eu vou orar devagar, vou falar palavras, vou dar um espaço para que você possa repetir comigo essa oração. Eu quero te guiar nessa oração, nessa entrega, nesse propósito de entender que você é a imagem de Deus. Repete comigo. Criador de tudo, ajuda-nos a não perder de vista que nós, assim como todo ser humano que fizeste, fomos criados à tua imagem. Jamais permita que duvidemos disso em relação a nós mesmos ou ao próximo, pois negar essa realidade é negar a glória devida ao teu nome. Que a nossa vida seja um espelho limpo, uma estátua que reflete a beleza de Cristo. Amém. Amém. Queridos, que texto maravilhoso, que pergunta maravilhosa. A pergunta número 4. Amanhã tem mais, amanhã estaremos vendo a pergunta número 5, tá bom? Que Deus abençoe vocês, estamos desafiando você a acompanhar a nossa série do Catecismo da Nova Cidade. Um grande abraço, missionário Samuel Silva, desde Bolívia, paz. Que Deus te abençoe, a paz.